Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o conjunto X com seus elementos e alguns exemplos de subconjuntos de X são... Então, eu preciso aí nas alternativas escolher aquela em que eu tenha exemplos, na realidade, né, 2 exemplos de subconjuntos de X. Todas as alternativas, elas apresentam, olha só, 2 subconjuntos em cada. Então, eu preciso analisar em cada alternativa esses 2 subconjuntos para verificar se realmente eles são subconjuntos desse conjunto X. Para fazer isso, eu vou abrir uma outra lâmina em que eu separo essas alternativas para fazer análise de uma por uma, como se fosse aí realizar uma resolução por eliminação de alternativa. Então, aqui eu vou abrir a outra lâmina. E aí eu tenho as alternativas aqui separadas para fazer essa análise. E antes, eu quero também lembrar para ti sobre subconjuntos. Então, vou colocar aqui ó, um certo conjunto A com os elementos M, N e P. Bom, quando eu tenho a apresentação desse conjunto A com os elementos M, N e P, cada separação por vírgula indica um elemento. Então, aqui eu tenho 3 elementos. Ó. Eu tenho o elemento M, eu tenho o elemento N e tenho o elemento P. Em termos de subconjuntos, para eu organizar os subconjuntos, eu preciso colocar cada elemento entre conjuntos. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o elemento M assim, entre chaves. Isso aqui é um elemento, é um subconjunto, certo? Por exemplo, aqui se eu coloco o N e o P, aqui eu tenho um outro subconjunto, um subconjunto binário, um subconjunto com 2 elementos. Então, para eu definir um subconjunto, eu copio o elemento e coloco entre chaves. Então, essas chaves aqui, por fora, indicam que isso se tornou um conjunto com o elemento M do conjunto A. E por isso ele é um subconjunto. Ok? Então, de forma prática, é isso que acontece. Se eu tenho agora um outro conjunto, vou chamar de conjunto B, com os elementos, colocar aqui Q, R e S. Só que esse S eu vou colocá-lo assim, ó. Eu vou colocá-lo entre chaves. E aqui está a chave do conjunto B. Então, nota que os elementos desse conjunto B agora, são o Q, o R, e tem aqui um elemento formado com chaves. Então, isso aqui também é um elemento. Ó. Então, essa estrutura com as chaves é um elemento, porque ele está separado por vírgula. Então, na hora que eu for fazer subconjuntos do B, eu, claro, vou pegar o elemento Q, vou colocar entre chaves, e aí eu transformei ele num conjunto. Então, ele é um subconjunto do B. O R, a mesma coisa. Mas no caso do S, para eu transformar ele em subconjunto, eu vou pegar o elemento, que é o S. Então, enquanto ele estiver assim, ele é um elemento. E aí eu coloco outra chave por fora e ele vira um subconjunto, ou seja, ele vira um subconjunto do B, porque agora eu tenho um conjunto com o elemento entre chaves S. Então, fica a partir desta situação. E eu ainda posso colocar um terceiro exemplo aqui. Olha só, se eu colocar o Q, eu vou colocar o Q solto, assim, e vou colocar o S. Se eu deixar assim, ó, isso não é um subconjunto do conjunto B. Para eu transformar isso no subconjunto, olha só, falta aqui ó, as chavezinhas do conjunto S. Agora eu tenho o elemento Q entre chaves e tenho o elemento S entre chaves. Aliás, o elemento S entre chaves e isso entre chaves. Então, é uma pequena retomada, né, dessa ideia de subconjuntos. E outra coisa a respeito do vazio. Né? O vazio aqui no conjunto A, olha só, o vazio também é um subconjunto do conjunto A. Eu poderia colocar assim, ó, que o vazio, por exemplo, eu coloco aqui o elemento P, o N e coloco o conjunto vazio. O conjunto vazio é um subconjunto do
conjunto A, embora ele não seja expresso. Então ele é como se fosse um vazio invisível. Tá, mas se eu tenho um conjunto que apresenta o sinal do vazio, bom, aí, olha só, vou colocar aqui um conjunto C com os elementos T e o elemento e o conjunto vazio. E aí o que acontece? Bom, acontece que o T é um elemento, então se eu for formar um subconjunto aqui, eu tenho o elemento T, olha só, eu coloco entre chaves aqui para fazê-lo virar conjunto. E o vazio, bom, esse vazio, no momento que ele é expresso, ele se transforma num elemento do conjunto C. Ele está separado por vírgulas, então ele é um elemento. Então, se eu colocá-lo aqui também entre chaves, ele também é um subconjunto. Tá, e o conjunto vazio, que não aparece aqui no C, que ele é invisível. Bom, o conjunto vazio também é um subconjunto. Olha só, então teria esses dois formatos aqui como subconjuntos do C. Esse primeiro aqui é considerando que este símbolo não representa o conjunto vazio, ou pode não representar o conjunto vazio. Eu trato ele como um elemento do conjunto C. E quando eu coloco ele solto assim, ele é efetivamente o conjunto vazio que está invisível nessa representação. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse vazio aí também. E aí eu vou fazer então essa análise agora a partir dessa retomada aqui no conjunto A, B e C nas alternativas. Então olha só, do conjunto X, tá? Quem são os elementos do conjunto X? Bom, aqui ó, eu tenho um elemento separado por vírgula, olha só. Então eu conjunto A com duas chaves, então isso é um elemento, tá? O conjunto A tem uma chave. Deixa eu melhorar essa chave aqui. Tem uma chave e tem uma segunda chave. Então, isso aqui, olha só, eu estou tratando como um elemento, olha só copiei lá de dentro. É um elemento. Ah, eu quero transformar em conjunto. Então, tu coloca uma terceira chave. Aí, isso aqui é um subconjunto do conjunto X. Tá? Então, aqui eu estou listando os elementos. Aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho um outro elemento, o conjunto B. E eu tenho um terceiro elemento, que é o vazio. Então, nota que o vazio eu estou tratando como um elemento, que ele está separado por vírgula. Então, cada vez que eu quero formar subconjuntos aí com esses elementos, eu acrescento uma chave a mais. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar e vou copiar esses três aqui. Ó, eles estão aqui. E aí eu quero transformar isso em conjunto ou em subconjuntos. O que eu faço? Bom, eu acrescento aqui, ó, mais uma chave. Ó, agora eu tenho aqui um subconjunto, aqui eu tenho outro subconjunto e aqui eu tenho outro subconjunto. E eu vou ficar procurando isso dentro das alternativas, certo? Então, olha só, aqui, ó, essa chave por fora aqui, ó, ela e essa aqui, ó, é do conjunto dos subconjuntos. Então, é como se eu não analisasse essa chave, eu deixo de fora. E eu percebo que aqui dentro eu tenho A só com uma chave. Então, esse A aqui não é um subconjunto, eu não tenho esse elemento aqui dentro do conjunto X. Só se o conjunto X estivesse assim, ó, o A estivesse colocado assim, ó, só com uma chave. Aí, ok. Mas eu tenho duas chaves no A. Então, esse formato aqui, ó, não representa subconjuntos. Então, eu já posso eliminar a letra A, porque aqui não é subconjunto. Já o B aqui, ó, o B sim. O B, ele é subconjunto, olha só, porque eu tenho ele como elemento aqui, ó. E aqui ele está como subconjunto, ó. Coloquei a chavezinha por fora, duas chaves, ó. Uma chave aqui e outra chave aqui por fora. Então, isso aqui estaria correto, ó. Isso aqui estaria correto. O vazio aqui também está correto. Lembra, o vazio é subconjunto de todo mundo. Então, quando ele está solto, assim, só o símbolo do vazio, ele é o próprio conjunto vazio, e o conjunto vazio está contido em todos, é subconjunto de todos. Mas nota que esse vazio aqui, ele não é esse aqui, ó. Aqui eu tenho esse símbolo como um elemento no conjunto X. E aqui representa o conjunto vazio em relação ao conjunto X.
Letra B. Bom, letra B, pelo mesmo motivo, né? Aqui, ó, esse A não é válido. Esse aqui, ó, é subconjunto, né? Tá o vazio entre chaves, olha aqui, ó. O vazio entre chaves, então ele é subconjunto, ok? Tá circulado. Esse B aqui nós já vimos que era também. E esse aqui também. Então, por causa só desse A realmente que não é subconjunto. Na letra C, aqui, ó, esse B com esse formato nós já vimos que é subconjunto. Esse vazio já vimos que é subconjunto, mas mais uma vez, ó, esse A aqui, ó, só com uma chave não é. E aqui ele está correto também, né? Nós vimos que é subconjunto. Na letra D, na letra D, olha como está aparecendo o A. Ó. O A está aparecendo como 3 chaves, como eu indiquei que deveria ser, no caso ele ser subconjunto. Aqui tem uma chave, aqui tem outra chave e aqui tem outra chave. Aqui tem uma chave, aqui outra chave e aqui está a terceira chave. Então eu tenho aí que é subconjunto, certo? Então esse aqui está correto agora. Esse aqui está correto. E aí nota que eu coloquei, né, as alternativas aqui separadas e acabei não utilizando, né? Acabei não marcando aqui. Eu vou marcar aqui, aproveitar então. Essa aqui está correta. Esse aqui também está correto. Esse aqui não está correto. Esse aqui está correto. Esse está correto. Ok. E esse aqui também está correto. Esse vazio solto aqui, o conjunto vazio. Na letra C, esse aqui estava correto, está correto. Esse aqui também é o vazio que está contido em todos. Esse aqui não, né? Esse aqui não é subconjunto e esse aqui está correto. A letra C quase que foi a resposta. Na letra D, eu tenho aqui, ó, que se trata de subconjunto, né? Ó, pega 2 chaves aqui, ó. Então está correto. Esse B nós já vimos analisado que estava correto. Esse aqui é o mesmo, né? O B com uma chave está correto. E o vazio, subconjunto de todos, né? Também está correto. Na letra E. Bom, a letra E, olha só. Isso aqui nós já analisamos e está correto. Como subconjunto. Esse aqui também. E esse aqui nós também analisamos, é o símbolo do vazio, né? O vazio está contido em todos. E aí eu fico com um ponto, de certa maneira, discutível, né? Ou em relação aqui a esse símbolo. Então eu tenho na letra E, então nota que a letra D aqui é a resposta, né? Todos foram válidos, eu já posso marcar como resposta aqui, certo? Mas olha na letra E, ó. Na letra E eu tenho o vazio entre chaves, no subconjunto, né, que está a chave grande por fora aqui, ó, e aqui outra chave e aqui a outra chave grande por fora. Então eu tenho isso, certo? E aí nota que isso aqui também é um subconjunto. Por quê? Porque eu estou entendendo que o vazio aqui, ó, ele é um elemento, ele é um símbolo, poderia ser uma estrela, por exemplo. E aí, então ele é um elemento estrela. Quando eu coloco entre chaves, vira um subconjunto com a estrela dentro. Então, nota que essa estrutura aqui, ó, funciona como um subconjunto do conjunto X. Então, no momento que eu coloco aqui dentro, eu tenho um subconjunto. Então, essa peça, né, essa estrutura, essa representação aqui, deixa eu limpar aqui um pouco. Essa estrutura aqui, ó, ela funciona como um subconjunto, né? O vazio dentre chaves funciona como subconjunto no momento que eu considero esse símbolo aqui como um elemento do conjunto X. Mas por que um elemento? Porque o conjunto vazio, a ideia do conjunto vazio, ela não é expressa aqui dentro, não precisa vir o vazio aqui expresso. Eu já sei que o vazio é o subconjunto de todos. Quando o vazio vem assim expresso, eu transformo, eu entendo ele como um elemento. Certo? E se eu coloco ele entre chaves, ele vira um subconjunto. Então, nota que a letra E também poderia ser considerada como uma resposta correta, certo? E aí eu vou deixar apontando para o gabarito, e o gabarito dessa questão aqui, da fonte onde eu retirei, indica a letra D. Mas nota que a letra E aqui também tem uma lista de subconjuntos, ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal, e até a próxima.